Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos continuar nossos estudos na carta de Tiago, ainda no capítulo 1, versículos hoje de 16 a 18. Nós vimos na última aula sobre tentação e provação. Lembrando que a provação ela tem um caráter externo, ela vem de fora para dentro na vida do cristão e é usada por Deus para correção, para aprimoramento, para educação na vida do crente. Agora, a tentação ela tem caráter interno, ela vem de fora para dentro porque parte do coração, ela parte da velha natureza e vem trazendo complicação, problemas e juízo contra a pessoa que está exercendo essa cobiça e praticando esses pecados. Então, o Tiago estava preocupado que os cristãos que eram hebreus, estavam dispersos, a quem a carta foi dirigida, estivessem confundindo a perseguição, as coisas ruins que estavam acontecendo com eles, os sofrimentos e tudo mais, com o caráter de Deus, como sendo que Deus estaria punindo eles, ou Deus estaria se alegrando em vê-los perecer. Mas não é essa a ideia, e Tiago mostra aqui, e já começa falando, né? Não se enganem. Talvez eles pensassem, poxa, o caráter de Deus é duvidoso, ele fala de bem e está mandando mal para nós. Mas Tiago fala, não vos enganeis, ou não vos deixeis enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Qual a preocupação de Tiago? Mostrar para aqueles crentes que o caráter de Deus é bom, que Deus é bondoso e tudo que é de bom Ele tem nos dado. Ele tem suprido as necessidades e tem abençoado o seu povo. Agora, as tribulações Ele até permite para o nosso bem. Então, isso está incluído na bondade de Deus. E nós não podemos confundir as tribulações e as provações da vida com o caráter de Deus. Então, Tiago está mostrando para eles, olha, não se confundam, não pensem que Deus tem prazer em fazer isso, Ele usa isso como um instrumento, é a correção, é a disciplina que a gente viu lá em Hebreus também, para o nosso crescimento e para o nosso bem. Nenhum pai que corrige seu filho corrige para o mal, ele quer sempre educar para o bem. É a mesma coisa que Tiago mostra aqui. Então, pensando nisso, Tiago vai fazer duas afirmações a respeito de Deus aqui nessa lição. A primeira é justamente sobre a bondade de Deus. Deus é bom. E nesse aspecto ele usa 3 manifestações da bondade de Deus para ilustrar isso. Primeiro, Deus manifesta a sua bondade através dos seus dons e das dádivas que Ele nos dá. Então, a gente pode pensar, Deus ele é misericordioso, Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, essas são palavras do Senhor Jesus, né? Deus manda a chuva sobre justos e injustos, Deus permite que a lavoura do injusto e do mal também dê fruto e alimento, Deus sustenta a vida dele, Deus dá respiração para eles e para nós, e então Deus, a bondade de Deus é manifesta através dos dons e das bênçãos da sua graça geral. A Bíblia fala de graça geral e graça especial de Deus. A graça geral é sobre toda a humanidade. Então isso inclui a vida, inclui a respiração, inclui a chuva, inclui o sol, o ar que a gente respira, a vida em si, né? E então ele está mostrando isso. Tudo isso está inserido no contexto da bondade de Deus. Deus é bom e essa bondade se manifesta através dessas coisas. Mesmo sendo ingratos, mesmo sendo maus, mesmo sendo falsos, os homens são abençoados por Deus com a vida, com a respiração e dando sempre a oportunidade de se arrepender e de reconhecer a bondade de Deus, entregando a vida para Ele, para que possa mudar o seu comportamento. Depois ele vai falar da manifestação da bondade de Deus através da sua perfeição.
Aí entra o que ele falou, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Então, dádiva e dom são presentes, né? Presente, e se é um presente é alguma coisa que nós não merecemos. E além disso, ele vai trazer toda boa dádiva e todo dom perfeito. Ele usa dois adjetivos para qualificar os presentes que Deus nos dá. Então ele usa bom e perfeito. Isso inclui e mostra e revela, na verdade, a perfeição do Deus Criador e do Deus que nos ama e nos tem sustentado. Então, a perfeição e a bondade, né, no caso aí dos adjetivos para qualificar os presentes que Deus nos dá, mostram realmente a sua bondade, manifestação da bondade de Deus na perfeição dos dons que Ele nos concede. Aliás, quem poderia fabricar o ar? Quem poderia criar água? Não é assim? Cientistas conhecem a fórmula da água, mas dá para criar a água a partir do nada? Não dá. Nós precisamos de componentes para poder misturá-los e fazer. Deus criou tudo isso. Então, o dom, o presente de Deus é perfeito e tudo que Ele faz é adequado e diretamente bom para a nossa vida. Então, Deus, a bondade de Deus é manifesta na sua perfeição. E, em terceiro lugar, ele vai falar que a bondade de Deus se expressa na sua pessoa. Ele chama Deus aqui de Pai das luzes, né? Em quem não há variação nem sombra de mudança. Pai, ele está falando, se referindo à criação, né? Deus é o Criador de todas as coisas. Quando ele fala Pai das luzes, ele está relacionando a criação de Deus com o cosmos, com as estrelas, com o Sol, com a Lua, com os planetas, né? Tudo que tem brilho, tudo que tem glória, né? A Bíblia fala de glória em relação a brilho. Então, quando é falado de estrela, fala as próprias estrelas variam na sua glória, uma tem glória maior, outra tem glória menor. E aqui mostra que a bondade de Deus é manifesta na criação de todos esses corpos celestes e tudo aquilo que é necessário para manter esse planeta que nós estamos aqui seguro e habitável para nós, né? Tudo é providenciado por Deus. A pressão do ar, o brilho do sol, a chuva no tempo certo, o alimento, a terra germinando, a fertilidade, a própria concepção humana na reprodução, os animais, tudo isso foi criado para a glória dele e é manifestação da sua bondade. Depois disso, Tiago vai falar de Deus. Agora, segundo ponto, primeiro, Deus é bom. Agora, segundo ponto, Deus é imutável. Aqui também ele vai lançar mão em três etapas para mostrar a imutabilidade de Deus. Em primeiro lugar, ele fala Deus em quem não pode haver variação nem sombra de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele quer mostrar aqui, em primeiro lugar, que a bondade de Deus mostra e está associada à sua imutabilidade. Então, como Deus agiu no passado, ele vai continuar agindo eternamente. Ele é um só, o seu caráter é bom, o seu caráter é justo, e ele vai elencar vários atributos de Deus aqui no segundo ponto, né? Então, Deus é como uma luz que não pode ser apagada, uma luz que não pode ser ofuscada e que vai viver e vai existir para todo sempre. Então, isso aí está aliado ao contexto de 1 João, quando ele fala que Deus é luz, né? E nele não há treva nenhuma. Deus é luz. Então, essa manifestação da imutabilidade de Deus, nós podemos ver na luz, principalmente a luz do sol. Ela varia, ela até varia, porque o sol é algo criado, mas Deus não muda, Deus não varia e ele não tem oscilação. Nós podemos então, qual é a moral da história? Nós podemos confiar nele, porque ele é imutável e ele é bom. Segundo ponto, ele vai mostrar que os atributos divinos
e a imutabilidade de Deus. Então, como Deus não muda, os seus atributos também não mudam. Ele é. Aqui em Tiago ele vai descrever Deus de várias maneiras. Primeiro, doador da sabedoria, né? Lá em Tiago 1,5, falou que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Segundo lugar, Deus é fiel nas suas promessas. Está lá em Tiago 1,12 e 2,5. Fidelidade de Deus. Deus não muda. Recompensador é aquele que vai dar a cada um conforme as suas obras. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lembrar lá de Hebreus. Deus é justo. Ele vai falar da justiça de Deus, que Deus não muda. Aquilo que é errado para Deus hoje foi no começo e vai ser por toda a eternidade. Deus é único, não há outro semelhante a Ele. Ninguém pode ser comparado a Ele. Terceiro lugar, depois disso, ele vai falar Criador, Deus como Criador do homem. Está lá em Tiago 3,9. Deus gracioso, Deus de graça. Ele concede a sua bondade de graça. Nós não podemos pagar por ela. Ele é legislador e juiz. É a quem nós vamos ter que prestar contas da nossa vida. Depois ele vai falar de Deus como Deus soberano, aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Misericordioso e compassivo, aquele que está pronto para nos perdoar, está pronto para nos abraçar e nos receber quando nós nos arrependemos e voltamos para o caminho do Senhor. E é um Deus que é o restaurador da vida. Ele conserta a vida do mais vil pecador. Ele conserta a vida do pior homem que pode existir nessa terra. Basta crer nele, se arrepender. Ele vai transformar, ele vai mudar o coração e vai dar uma nova vida a todos que se achegam a ele. Esse aqui é o segundo ponto da imutabilidade de Deus. E aí ele vai falar e pensar um pouco no terceiro ponto, as Escrituras Sagradas e a imutabilidade de Deus. A própria Bíblia declara que Deus não muda. Deus fala, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia fala também, tu porém és sempre o mesmo, porque o Senhor não mudo. Malaquias 3,6. Deus não muda. A palavra de Deus dá testemunho disso, que Ele é imutável e que Ele é eterno. Então nós podemos colocar a nossa confiança nele, porque além de todos os testemunhos já mostrados antes, tanto a criação como as coisas que Deus nos tem concedido, como os atributos de Deus e agora as Escrituras Sagradas, que são eternas, também testificam a respeito dele. Deus é o mesmo, ele não vai mudar, então ele é digno de confiança. Querido, se você está passando por problemas, está passando por tribulação, não confunda essas coisas. Não pense que Deus tem prazer em te ver sofrer. Deus está do teu lado, te carregando e te ajudando. Ele quer que você use o aprendizado que você está tendo nesse sofrimento e nesses problemas que tem enfrentado, para que você cresça espiritualmente, seja mais dependente dele e ande com ele todos os dias da tua vida. É isso que ele quer. No domingo o pastor falou sobre isso, quando Deus chama Abraão e fala, anda na minha presença e ser perfeito. Na companhia de Deus nós somos aperfeiçoados. Andando com Deus nós somos iluminados. Andando com Deus nós somos usados por Ele como reflexos da sua glória. Quanto mais nós nos aproximamos dele, quanto mais nós nos afastamos das coisas desse mundo, mais glória dele nós vamos refletir, mais cheios dele nosso coração vai estar. É esse o propósito dele. E aqui, para concluir, ele fala o seguinte, né, que a bondade de Deus nos alcançou com a salvação em Cristo Jesus. É isso que é o cerne da Bíblia, o cerne da criação de Deus. Fazer com que todas as coisas voltem a ser reunidas em Cristo Jesus para a glória dele. Nós somos chamados para viver em obediência, chamados para viver em comunhão, e essa comunhão, essa obediência, essa salvação vem através do Filho de Deus. Que a gente possa estar pensando sobre isso, crendo nesse Deus e vivendo para Ele. E aí,
no final, a conclusão, ele fala o seguinte: não se esqueça, Deus é bondoso, imutável, está soberanamente presente em nossas provações. Aí ele começa a elencar aqui algumas atitudes das pessoas quando passam por problemas ou por tribulação. Em primeiro lugar, qual é a sua reação, qual é a nossa reação quando enfrentamos tribulação? Confiança ou incredulidade? Ou a gente crê que isso é para o bem nosso, né? Romanos 8 fala, todas as coisas cooperam conjuntamente, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é um conjunto, não é separadamente. Todas as coisas cooperam conjuntamente, né? Juntos para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós devemos ter confiança e não ser incrédulos. Segundo ponto que ele fala aqui, nós podemos ser gratos, mesmo na tribulação, ou podemos murmurar. Lembra que no começo ele fala sobre isso? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Essas várias provações falam de diversidade, né? E então, quando nós enfrentamos isso, nós devemos ser gratos. Olha, é complicado para a gente isso, mas pelo poder de Deus a gente pode ser grato. Nós crendo na palavra de Deus, que isso vem para o nosso benefício, agradeça a Deus mesmo pelas dificuldades, porque Deus está com você e vai te levar a vencê-las. Terceiro, nós podemos estar seguros, sentir segurança, porque a presença de Deus está conosco, a mão do Senhor nos sustenta, ou nós podemos estar aí, viver com temor. E a Bíblia fala que o medo não vem de Deus. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João, deve ser 4,18, se eu não me engano. Depois, nós podemos ter coragem para enfrentar os problemas ou nos acovardar, né? Isso só vai trazer transtorno para a nossa vida. Nós podemos ter esperança ou entrar em desespero. Quanta gente vive desesperada da vida, né? Porque não tem a sua fé firmada no Deus vivo. Quando nós temos esse Deus, a nossa esperança, ela continua, ela é viva. Depois ele vai falar sobre submissão e desobediência. Esse é acho que é o cerne da questão, porque a desobediência tem atingido muita gente, né? Cada um de nós, se formos analisar honestamente a nossa vida, vamos ver que temos tropeçado nesses pontos, nesse ponto específico, em desobedecer a Deus, em qualquer área. De repente você se torna muito fiel em obedecer numa área, mas em outra área tem muita dificuldade e acaba tropeçando periodicamente ou constantemente, e nós dependemos da bondade e da imutabilidade de Deus para restaurar essa vida de desobediência e nos levar a uma vida obediente e de temor do seu nome. Que nós possamos lembrar disso. Deus é bom e Ele é imutável. Ele nos ama e vai nos guardar para todo sempre. E eu peço que você creia nele, dependa dele e ame esse Deus. Amém? Ande com ele. Deus abençoe. Fique em paz.